Ecosenado veio até o Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Aqui você vai ver diversas experiências que buscam o aproveitamento dos resíduos da exploração industrial da madeira. Iniciativas que contribuem para o manejo sustentável das florestas brasileiras. Está começando mais uma edição do Ecosenado. Criado nos anos 70, o Laboratório de Produtos Florestais busca soluções para o melhor aproveitamento dos produtos florestais brasileiros. No Laboratório de Química da Madeira, por exemplo, uma pesquisa com extratos obtidos de resíduos de madeira já revelou pelo menos um princípio ativo com grande potencial para o tratamento do câncer. Essa pesquisa com extrativos de madeira, o foco é a utilização dos compostos que estão presentes nesses extratos, que tem uma gama muito ampla de utilização. Pode ser usado para fármacos, para cosméticos, como antioxidantes, como pigmentos para tintas. Então tem uma gama de utilização muito ampla. Esses extratos são substâncias que estão presentes na madeira, mas que não fazem parte da madeira. Elas podem ser tiradas da madeira por ação de algum solvente. Da mesma forma como você faz um chá, que é colocar a folha de mate na água quente, você obtém aquele extrato que é o chá, a gente faz a mesma coisa com a madeira. Quando você retira da floresta uma tora, né, e você vai processar essa tora para gerar 1 metro cúbico de madeira serrada, você gera 1 metro cúbico de resíduos. Esses resíduos podem ser utilizados para cogeração de energia, pode ser utilizados para fazer compósitos para adubo, mas tem algumas espécies que são muito ricas nesses extratos, né? Então não vale a pena você simplesmente queimar esse resíduo se você tem um material ali dentro que pode ser muito mais valioso do que a própria madeira. Não são todas as espécies da Amazônia que têm um teor alto desses extratos. Por exemplo, nós trabalhamos aqui com 36 espécies, quer dizer, uma triagem de 36 espécies da Amazônia. Nessas 36 espécies, o teor desses extratos variou de 0,5%, que é muito pouco, a 21%, que é muito. Se você considerar que, com base no peso, né, que 20% ou 21% do peso da madeira é esse extrato, então, nesse extrato, pode ter algumas substâncias que seja economicamente viável de serem extraídas, para serem processadas industrialmente. Aqui nós temos duas espécies diferentes sendo extraídas, né? Na ponta nós temos o roxinho, dá para ver pela coloração do extrato que ele é bem roxo, daí o nome da madeira roxinho, e esses dois extratores aqui têm a mesma espécie, que é a quaruba verdadeira. Uhum. E que tipo de aplicação esse extrato pode ter? O que vocês já descobriram nessas pesquisas? Bom, nas 6 espécies que nós testamos, daquelas 36 que nós fizemos a triagem, e chegamos em 6 espécies, dessas 6 espécies, 4 deram bons resultados como antitumorais, atividades anticâncer. As moléculas possuem atividades anticâncer. Dessas 4, a atividade é fantástica. Então, é nessa espécie que nós estamos concentrando os estudos atualmente. Em uma das espécies também, nós isolamos um composto que o preço dele no mercado internacional é de aproximadamente $400 o grama. Então, se você tem uma quantidade, num resíduo madeireiro desse composto, então vale a pena você explorar esse composto, isolar esse composto e você está viabilizando ou valorizando esse resíduo. O primeiro extrato que foi testado para ver se tem ação biológica é o bruto. Uhum. Então, se ele der uma atividade biológica, aí eu vou investir num fracionamento para eu identificar quais são esses compostos. Uhum. Entendeu? Porque pode acontecer de aqui ter 10, 15 compostos, mas apenas um ter essa atividade. Uhum. E pode acontecer de ter vários compostos e a ação não é devido a um composto específico, mas sim a sinergia desses compostos juntos. Uhum. Então, isso eu preciso saber. Quando a gente pensa em termos de biodiversidade da Amazônia, a gente escuta os cientistas dizendo que a maior riqueza da Amazônia é a biodiversidade.
Quer dizer, esse trabalho de vocês está diretamente conectado com isso, né? Está diretamente conectado. Na Amazônia, tem aproximadamente, é um número, 4.000 espécies arbóreas. Estou falando de árvores, não estou falando de arbustos, de plantas menores. Árvores. Então, nós temos aproximadamente 4.000 espécies. Nós não estudamos nem um centésimo disso. Então, o que nós estamos fazendo aqui no laboratório, o laboratório em si já estudou aproximadamente 300 espécies, quanto às propriedades físicas e mecânicas, comportamento na secagem, se a espécie tem durabilidade natural ou não, ou seja, se ela é facilmente atacada por fungos ou não, para você saber que utilidade você pode dar para aquela madeira. E aí você aumenta a gama de espécies no mercado e você retira a pressão de algumas espécies consagradas. Outra pesquisa muito interessante aqui no Laboratório de Química é o trabalho realizado pelo Pedro Paulo e pela Eliette. Eles estudam o reaproveitamento de resíduos da indústria madeireira e da indústria de transformação de látex natural. Aqui nós temos cerca de 95% de borracha natural pura, então, e portanto, é um lixo valioso. No que concerne a serragem, né, e o Brasil, né, nós temos junto às empresas madeireiras, né, as marcenarias, de carpintarias, o resíduo disponível. Em 2004, por exemplo, com relação ao resíduo de luvas, o Brasil importou 597 toneladas de luvas de borracha, que seria, com certeza, né, é um resíduo que será disponibilizado no meio ambiente, né, e dessa forma nós estamos, né, retirando, né, do meio ambiente dois resíduos importantes, né, como é o caso da serragem e as luvas, né, gerando, né, melhores condições socioeconômicas para a sociedade. E como é o processo de reaproveitamento desses resíduos? O processo é simples. Nós pegamos, né, as luvas, os resíduos, pode ser as luvas ou os balões, submetemos ao misturador e ali adicionado, né, forma-se uma manta, né, como esta, perfeito? Depois de passado a luva, forma-se uma manta como essa, né, e nessa manta, né, nós adicionamos, né, a serragem em forma de pó, mais ou menos uma serragem em forma de pó, e feito isso, nós adicionamos, né, os demais produtos químicos, né, combinando lá com a adição do sistema de vulcanização, entende que é basicamente enxofre e aceleradores, né, forma-se uma manta ainda não vulcanizada. Nós agora vamos cortar o tamanho de um molde que tem ali para ser vulcanizada essa placa, essa manta, nesse tamanho, aqui que nós temos cortamos aqui no tamanho dessa, e colocamos para vulcanizar. Colocamos a placa que já foi retirada a rebarba e colocamos nesse molde, fechamos e levamos novamente à prensa. Durante a prensagem, o material é aquecido a 145 graus centígrados por 15 minutos. Quando termina esse processo, o que acontece? A gente tira da prensa, abre e tira a placa com a pinça e bota para esfriar, fica uma placa vulcanizada como nós temos, como tínhamos anteriormente, foi mostrado. Quer dizer, aí já é um produto acabado, de aplicação industrial. Industrial. Já temos o produto acabado. E esse material, qual é a aplicabilidade dele? Bom, essa aplicação ela é diversa. Ela pode ser aplicada em pisos, né, de uma forma geral, né, industriais, pode ser aplicada em lameiros de caminhão, de caminhões, tapetes de caminhões, tapetes domésticos, enfim, ele tem uma série de aplicações, lembrando que, né, no projeto nós variamos, né, as concentrações da serragem, que foi o objeto principal, de 0 a 500%. Ou seja, em 100 gramas de luvas, nós adicionamos, né, 500 gramas de serragem. Né? Enfim, e o que observamos foi o seguinte, que à medida que nós vamos adicionando a serragem, né, nós vamos diminuindo determinadas propriedades físico-mecânicas, como, por exemplo, a abrasão, como, por exemplo, a resistência à ruptura. Mas isso não implica, né, que esse material com altíssimo teor de serragem, ele não tem aplicação industrial.
Fomos ainda ao Laboratório de Engenharia e Física da Madeira, outra área de grande importância na definição do uso adequado para as diversas espécies madeireiras da Amazônia. Bom, basicamente o nosso trabalho está na busca do conhecimento da utilidade das madeiras dessas florestas. Essa é nossa missão. Existem outros centros que têm outras missões, como estudar a questão de propagação, de inventário. A nossa é estudar a madeira. E isso vai servir para o futuro como um grande banco de informações de tudo que nós temos. Ao todo, nós fazemos mais ou menos uns 10 a 15 testes físicos e mecânicos, todos normalizados, usando normas internacionais. Aqui nós podemos ver uma máquina universal de teste. Nesse momento, está realizando um teste de compressão paralela, que a gente chama. Compressão paralela porque ela está no sentido paralelo às fibras da madeira, a carga aplicada nesse sentido. Essa é uma das informações que nós utilizamos, por exemplo, para aplicações em postes, em pontes, pilares, por exemplo. Esses valores são coletados pelo computador, que depois vai nos emitir um relatório para essa amostra especificamente. Quer dizer, aí você vai saber que, por exemplo, esse tipo de madeira, ele suporta uma carga X, uma carga específica, e com isso você pode otimizar o uso dessa madeira? Exatamente, aí eu posso ter uma indicação bem precisa do uso dessas madeiras. Porque a grande maioria das madeiras da Amazônia ainda não tem um uso bem definido. Aqui é um exemplo de um teste de flexão estática em corpos de prova de tamanho reduzido. Esse teste está sendo feito de forma acelerada apenas para ilustrar. Ele é 10 vezes mais lento do que nós estamos fazendo agora. Esse corpo de prova vai se partir, inclusive ele pode sair pelas beiradas. Nós podemos ver a carga subindo aqui no computador, essa é a força que está sendo aplicada. No momento da ruptura, o gráfico vai descer. Rompeu. Já deu a ruptura. Nós estamos verificando se as normas que nós estamos utilizando são adequadas para as madeiras brasileiras. Nós trabalhamos com as normas americanas hoje, a STM. Nós estamos verificando que elas são muito lentas para teste, e elas talvez não sejam muito adequadas. Nós podemos acelerar esse processo, e esse projeto está fazendo essa verificação. Refazer uma norma, revisar uma norma é um processo lento, complicado, e leva muito tempo, muito teste para realmente a gente propor uma modificação de norma. Bom, aqui nós temos várias maquetes ilustrando parte do nosso trabalho. Em geral, nós fazemos uma maquete antes de iniciar a execução de qualquer projeto. Por exemplo, aqui nós temos a do Senaflor, que já está construído, nós vamos ver daqui a pouco. E aqui tem toda a estrutura de cobertura, onde uma dessas peças estão aqui, um modelo reduzido, que nós estamos testando para comprovar o modelo de cálculo que nós fizemos para esse prédio. Bom, esse equipamento a gente chama de viga de reação. Ele é desenhado para testes em tamanho próximo do real. São basicamente estruturas, treliças ou estruturas como essa, ancoradas com barras de aço, e nós vamos medir a resistência dela para comprovar uma estrutura que já está em uso. Vai ser aplicada uma carga sobre ela? Vai ser aplicada uma carga sobre ela, simulando um uso real dela. E o que faz a medição? Bom, nós vamos fazer a medição da carga que está sendo aplicada, vamos medir a deformação nesse sentido, vamos medir a força que vai estar sendo aplicada nessa barra de aço e vamos fazer medições pontuais da deformação dessa peça em 10 pontos dessa peça. Que são feitas com esses fios aqui? Essas medidas de deformação, nós utilizamos pequenos sensores como esse, chamado strain gauge. São sensores pontuais de deformação. Ele é colado sobre a superfície e o resultado dele é lido no computador. E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a deformação real em cada parte dessa estrutura. Com essa deformação nós podemos saber exatamente qual a carga, a força que está sendo aplicada em cada ponto dessa estrutura. Esse é um modelo reduzido de uma peça que já está em serviço. Sim. Normalmente nós fazemos o modelo reduzido antes da aplicação. Encontramos a peça verdadeira que motivou a pesquisa que acabamos de ver no telhado do edifício sede do Senaflor, Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal.
aqui nós temos uma peça em serviço que é o mesmo daquele modelo reduzido na máquina de teste, também que é o mesmo daquela maquete. Podemos ver ela no seu tamanho original nessa estrutura. Esta edição do Ecosenado termina aqui. Neste programa, você viu diversas pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Iniciativas que podem contribuir para o manejo sustentável das florestas brasileiras. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, acesse o formulário em nossa página na internet. O endereço é o www.senado.gov.br/tv. E até o próximo programa.